antes iriam partir, reservou-lhes alguns instantes de prosa educativa, que posteriormente tomei conhecimento para minhas anotações. Foi ela quem instigou a conversa. Amigos, creio ter sido uma semana de muitas lições. Quando regressarem ao convívio de suas atividades, recordem sempre da compaixão como virtude essencial a quaisquer propósitos de serviço e convivência. Sem misericórdia nas atitudes, tombaremos nos julgamentos arrogantes e na maledicência destruidora. O afeto cristão é um estado interior de amor incondicional. Brota das profundezas da alma e derrama sua energia benfazeja mantendo-nos no clima da compreensão e do otimismo, da aceitação e da pacificação. Sob a luz da misericórdia, a advertência é embalada na doçura. Sob a luz da misericórdia, o erro alheio é avaliado como lição para o futuro. Sob a luz da misericórdia, a tolerância ganha a armadura da afetividade. Sem misericórdia a convivência padece. Ela é a alma das relações construtivas porque estimula a concórdia. E sem concórdia, amigos, a técnica se torna instrumento perigoso em mãos sem perícia para manejá-lo. Fiquem à vontade para nosso diálogo. Clarice, desde que a vi no evento promovido pelo GEF, desejei esse momento de convívio, falou uma jovem. Fico feliz por isso, amiga querida. Eu gostaria de saber se os dragões continuam reencarnando e como se sentem no mundo físico. Eles continuam reencarnando, sim. Em levas maiores até do que há 50 anos e com traços mais específicos. A realidade mudou bastante em relação ao tempo da história contada a vocês por Dona Modesta. Muitos espíritos têm regressado ao corpo físico com enorme sentimento de inutilidade e tristeza. São quase sempre resquícios da dolorosa angústia que viveram nos dramas da erraticidade. Trazem em comum, depois de algum ajustamento mental, dificuldade de conviver em grupo e acentuado personalismo devido à agressividade das hipnoses dirigidas ao ego, alimentando um profundo sentimento de inutilidade e desprezo social. Alguns traços adquiridos na vida mental nos submundos astrais nos interessam para o exame dessa hora. São eles: a morte psicológica pelo remorso geratriz de autoobsessão, o processo de hipnose exploradora por meio da expansão do inconsciente primitivo, regressão a estágios primários da evolução, o monoideísmo ou cristalização, a insônia induzida pelos processos de fragilização da lucidez, os pavores da vampirização pela sucção de energia vital, as sevícies do prazer, a perda da noção de tempo, o traumatismo decorrente da convivência inhospitante social. No corpo físico, tais desajustes ganham expressões enfermiças, como neuroses e psicoses, desvalorização pessoal, ostracismo, alucinações, estado de apatia, pesadelos noturnos, negação do corpo, inadequação social, sons terrificantes na acústica da memória, odores desagradáveis e inexplicáveis, asfixia da angústia, fantasias de vingança, sono de fuga, bloqueio sinestésico, estado contínuo de desassossego, poliqueixosos que tombam na hipocondria e, em alguns casos, o cinismo, a dificuldade com o prazer sexual e outros efeitos. Milhões de almas saindo desse quadro de dores da erraticidade trazem cenários novos para a medicina sanitária do mundo. Um novo espectro de doenças convoca ingentes desafios de pesquisa. Micro-organismos alojados no psiquismo ganham expressões de vida quando em contato com matéria por meio de metamorfoses múltiplas, criando vírus, bacilos e bactérias ainda não catalogados pela ciência atual. A doença mental seria um traço comum de todos eles. Raramente tombam na doença mental clássica. Trazem quadros de doenças variadas, que desafiam a psiquiatria do mundo, porque, devido ao seu poder mental, necessariamente não entram em dissociação ou fragmentação mental que poderia levá-los aos quadros conhecidos da esquizofrenia e das psicoses diversas.
são portadores de doenças mentais que poderíamos classificar como loucura controlada. Por isso, quase sempre são médiums, a fim de que tenham uma mobilidade maior no trânsito do inconsciente para o superconsciente, e vice-versa, sem maiores prejuízos à sua estrutura de sanidade, cujo ego, muito fortalecido, faz o papel de um eixo defensivo. Entretanto, o uso desordenado dessa concessão pode levá-los à total perda de controle da vida mental, encerrando-os nas provas da perturbação da conduta. Clarice, posso perguntar? Levantou-se a mesma senhora que fez os questionamentos sobre a apometria. Claro que sim. Você acredita que o médium Demétrios dará conta da prova diante de um passado tão complicado? Temos farta esperança nisso, amiga querida. Eu confesso, depois da história contada por Dona Modesta, que entendo melhor porque ele ainda experimenta sentimentos tão confusos e anti-evangélicos, todavia, não consigo acreditar, diante de suas obsessões em relação ao passado, que desse jeito vá se livrar de seus perseguidores. E por que não, amiga? Por uma questão de sintonia. Sua colocação seria correta se não fosse a extensão da misericórdia celeste, que nunca nos abandona e tem meios infindáveis de realizar o bem onde o mal tenta se afirmar. Demétrios não fugirá à lei inderrogável da sintonia. Suas obsessões são construções de outrora que encontram ressonância em sua intimidade. A lei divina, porém, estabelece que o amor cubra uma multidão de pecados. Por isso, depois de mais de 2 décadas devotando-se ao bem alheio e disciplinando suas forças na arte da melhoria pessoal, ele se fez alvo de atenções prestimosas de nosso plano. Sua bravura em se superar e, sobretudo, sua persistência independente de condições foram avais de créditos decisivos para sua caminhada através da obsessão controlada, isto é, a interferência protetora que alivia as pressões e permite maior liberdade para agir e transformar. Demétrios tem se pautado pela higiene mental e pelo esforço autoeducativo, construindo valores que, por mérito próprio, defendem sua sanidade e seu equilíbrio mental. Nessas condições, tornou-se receptivo a um escudo psíquico, uma armadura em forma de fino anel desenvolvida em planos superiores e colocada em volta do centro coronário, no perispírito, que lhe garante maior poder de resistência às forças sombrias que procuram envolvê-lo. Nosso medianeiro tem o escudo psíquico formado. Não é mais virtuoso, nem o preferido, nem o melhor, mas adquiriu uma proteção espontânea, fruto de suas refregas, que lhe permite a condição da armadura de Deus, o poder mental. Isso o isenta de tornar o fenômeno mediúnico apenas um pasto de alívio de dores, mas elevá-lo à condição de canal de educação e libertação de almas, e, ainda, permite trabalhar com o animismo construtivo, dando vazão somente aos seus valores e tendo maior condição de filtragem, evitando emergir de seus conflitos e problemas durante o transe. Costumamos chamar esse aporte de limpeza diária astral ou ainda, imunidade psíquica conferida. A imunidade natural dos campos psíquicos dos médiuns se conquista por 4 fatores: persistência no autoconhecimento, domínio sobre si mesmo, desapego da imagem personalista, filtragem mediúnica fluente, desenvolvimento de valores morais nobres, facilitação da sintonia elevada, vivência mental apurada, resistência e força mental. Compreendeu? Indagou Clarice. Compreendi em parte, mas ainda me salta à mente a seguinte questão: para um homem que está no mal há tanto tempo, bastam 2 décadas para resolver seus problemas íntimos. Talvez a amiga não tenha entendido apenas uma questão. Obsessão controlada não significa obsessão resolvida. Significa trégua para trabalhar mais. Ela pode ser gradativa, apesar de controlada, quando os incursos na trama não buscam a erradicação das causas de sintonia e perturbação. Podemos controlar a ação dos espíritos,
Mas os efeitos da obsessão são com cada um, no reino de sua consciência. Para Demétrios, que apenas inicia sua redenção consciencial, quanto para nós outros, semelhante recurso é uma motivação adicional que tem sido recebida por ele como reforço para servir mais. Para os planos mais altos, o arrependimento sincero de uma alma, comprovado por ações exemplares, tem enorme repercussão e valor. É como uma plantinha que tivesse se recuperado em terreno inóspito e necessitasse de todo o apoio possível para continuar a crescer e florescer. O médium Demétrios é visto pelos planos maiores como um doente em convalescença, exigindo todo tipo de apoio que não o exonere do seu esforço pessoal de ascensão. Essa virada da evolução, sair do mal para o bem, é um período de muita dor e fragilidade. Mais que nunca, o mais alto tende a estimular quem nele se encontra, ciente dos desafios que ainda terá de superar pela sua própria recuperação. Clarice solicitou atenção dirigente de casa espírita. Pois não. Existem casos de obsessão controlada em grupos. Por exemplo, uma casa espírita poderia estar em obsessão coletiva e ter a proteção deste anel psíquico? Amigo querido, é claro que sim. Em casos coletivos, obsessão controlada significa o aval de uma alma nobre em favor da sustentação do ideal mantido por uma organização. Somente casas que se abrem para o amor coletivo possibilitam essa iniciativa. Duas posturas são fundamentais: desprendimento da obra e capacidade de inclusão. É uma intercessão da misericórdia divina na justiça, por conta dos serviços de amor. Deduzo, então, de sua resposta, que existem centros espíritas em obsessão coletiva. Estou certo. Uma obsessão se torna coletiva quando envolve um conjunto de pessoas que defendem uma mesma ideia em regime de coação por desencarnados. Não seria mais difícil enganar várias pessoas do que uma só? É verdade. A obsessão coletiva se faz pouco a pouco. Raros casos acontecem de sobressalto. Para se enganar um grupo inteiro, é necessário que existam algumas ideias pilares que vão constituir as bases dessa obsessão. Por isso, a obsessão coletiva se instala com mais facilidade onde não haja clima para reavaliar ideias e coragem para romper contradições. Em outras palavras, onde o preconceito estaciona existe um campo para desarmonia obsessiva. Preconceito é o apego apaixonado a convicções pessoais. E a zona de conforto adotada pela mente para transitar com relativa segurança. O que sai desse limite é ameaçador, impuro, descartável. O preconceito enrijece a inteligência e sufoca os sentimentos, adornando-se com formalismos que nada mais são que a projeção daquilo que alimenta. Nesse sentido, lamentavelmente, como vimos na própria história contada nesses dias por Dona Modesta, os dragões incendiaram a comunidade espírita com as chamas do preconceito, estabelecendo padrões e conceitos engessados. A rigidez intelectual quase sempre esconde uma frustração emotiva. Por detrás dos preconceitos, habitualmente, se asilam as mais enfermiças doenças emocionais. E assim fica fácil dominar, sem destruir. Tomar conta, sem exterminar. Como vimos na história de Matias, a ideia das falanges do mal não é acabar com os centros espíritas, mas afogá-los na mordacidade e na acomodação doentia. Por isso, a ideia atual de unidade na comunidade espírita, pautada em ideias, e não em sentimentos, é um erro grave que tem conduzido milhares de agremiações espíritas a destinos perigosos. Mas ainda neste caso o centro não fica desamparado. Não é mesmo? Vejo em sua tela mental que o senhor se preocupa com a casa espírita que deixou no mundo físico, correto? Sim, Clarice. Preocupo-me porque venho descobrindo com muita dor e aflição, durante essa semana de visita ao GEF, que fui muito descuidado em assuntos de unificação e mediunidade. Jamais falta amparo, meu irmão, mesmo para os grupos mais rigorosos.
Fique tranquilo quanto a isso. Entretanto, grupos assim nem sempre se fazem alvo das concessões que poderiam lograr, caso mantivessem postura diversa. Por essa razão, mesmo com as lutas da convivência, o GF é alvo de uma assistência especial. Nossos irmãos, lamentavelmente, estão em litígio, mas são corajosos, abertos, dispostos a testar os limites convencionais. Em verdade, examinamos o litígio deste grupo como prova de honestidade emocional. Não conseguem se entender não por interesse pessoal, e sim por pura falta de habilidade interpessoal. Eles não escondem o que pensam, não elegem uma unidade, um padrão a seguir. Ao contrário de muitos grupos que, quando alguém questiona ou tem uma ação diferente, é taxado de obsediado ou perturbado. O GF não está isento de uma obsessão coletiva. Aliás, as relações em conflito também são vasto campo de obsessão. No entanto, os mentores intelectuais das obsessões do grupo constituem um campo de experiência que dependerá de quesitos pertinentes a cada individualidade. Nesse terreno os encarnados serão compelidos ao cadinho educativo dos pendores e à edificação dos valores nobres para a solução definitiva de seus problemas de companhia espiritual. Controle sobre obsessão, para nós, significa parceria solidária e consciente, e não medida facilitadora para livrá-los de lições necessárias. Esse princípio divino está bem ilustrado por Jesus na passagem do Senhor compassivo, que pode ser lida no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 41 e seguintes. Obsessão controlada só é possível para quem ama o bem coletivo, e a permissão de controle só é facultada a quem age com alegria e desinteresse pessoal, porfiando a trilha do sacrifício. A conversa prosseguia rica de ensinos quando, repentinamente, um chamado de urgência do benfeitor Cornélios foi dirigido a Clarice em um aparelho próximo no posto de enfermagem. Clarice. Sim, sou eu. Minha filha, convoque todas as nossas equipes de socorro e prepare-se para descer à terra. Chegou o dia. Sim, vai ser amanhã o ataque dos dragões. Era uma madrugada de dezembro de 2008 e todos fomos convocados a rumar para a faixa de Gaza, onde se iniciaria um novo episódio de insanidade sob patrocínio das falanges do submundo. O bem precisava agir rápido para evitar que a sombra não tomasse a mente dos ignorantes a serviço da maldade, porque mesmo confusos e alucinados, sob severa coação de mentes perversas, cada coração ali presente era como um diamante no lodo, que não perde, em tempo algum, sua característica insofismável de filho de Deus. Apêndice: entrevista do médium Anderley Oliveira com a autora espiritual. Dona Modesta, o que aconteceu com Matias? Está na luta educativa para vencer suas velhas tendências. Ele está sofrendo. Está trabalhando. A senhora não quer falar sobre isso. Prefiro que falemos do Matias que está dentro de cada um de nós. Por que falar tanto de trevas nos livros mediúnicos mais recentes? Porque devassar as sombras do inferno significa resgatar a parcela mais desconhecida de nós mesmos. Pode me explicar melhor? As raízes de nossos sentimentos mais arraigados na sombra íntima tiveram origem nesses pátios de dor e loucura. A relação com esse universo pouco conhecido não só nos levará a mensurar melhor a amplitude de erraticidade, mas, sobretudo, a desvendar com mais clareza quem somos nós próprios. A estrutura tenebrosa de fora é apenas um reflexo da construção milenar do inconsciente da humanidade. Os vales da maldade e suas manifestações destrutivas nada mais são que uma imagem das sombras interiores, que guarda o largo ascendente no psiquismo humano. O entorno do inferno é o retrato fiel da vida mental do planeta. A dor que campeia por fora resulta da aflição íntima do ser diante de suas próprias escolhas egoísticas.
Conhecer e reconhecer os ardis das legiões da cultura maligna deve servir apenas para nortear a natureza dos nossos esforços em promover uma célere campanha educativa por nossa melhoria moral. Conhecendo as artimanhas das trevas, compete-nos maior soma de devoção na aplicação da medicação apropriada. Aprendendo os roteiros da maldade calculada, espera-nos o desafio de disseminar e educar o homem na construção das defesas interiores. A senhora não acha que conhecer essa cultura das trevas nos leva a movimentar poderes que ainda não sabemos como usar? Depende da intenção. Minha recomendação aos servidores das tarefas junto aos campos sombrios do submundo circunscreve-se a recomendar cautela com o orgulho, que pode incendiar a mente com pensamentos de grandeza. Descuidar dessa iniciativa diante da clareza com a qual o mundo dos espíritos libertos da matéria vos orienta, poderá trazer de volta os mais nocivos vícios das filosóficas iniciáticas de outrora. Entender o que se passa por fora sem foco na educação interior pode constituir distração obsedante nas fileiras santificadas do espiritismo com espíritos. Mensurar como nossas raízes interiores são capazes de se alongar aos reinos da inferioridade será a grande cefa de luz de quantos se entrincheirarem nas equipes missionárias dos serviços de implantação da nova era. A mais elementar magia que precisamos aprender é a que diz respeito ao mundo íntimo. Se aprendermos a movimentar energias por fora sem saber como lidar com as forças de dentro, na certa, será prejuízo e distração, obsessão e tormenta. Falemos em alquimia da mente, alquimia dos sentimentos. Nisso reside a magia da redenção consciencial. Vemos muitas pessoas que não conseguem ler livros cujo conteúdo versa sobre as trevas. Nesse sentido, a senhora teria algo a dizer sobre os dragões, o trabalho que terminamos há pouco tempo. Nossa reflexão nesta obra é apenas uma pequena fresta para que o homem, iluminado com o conhecimento espírita, perceba a natureza de nossos desafios e compromissos com as esferas subcrostais. Falamos menos das trevas de fora que daquelas que trazemos por dentro. Para quem deseja implantar a luz e o bem, é no mínimo uma obrigação conhecer nossos laços com as comunidades dos dragões. Para quem se interessa em estudar tais assuntos, a senhora teria alguma sugestão? A minha sugestão é que tenham coragem de tratar os temas necessários sem as mellifluosidades típicas de quem está muito preocupado com a opinião pública ou com a pureza dos princípios espíritas. O que a senhora me diria sobre a previsão feita no livro Os Dragões acerca dos descuidos do movimento espírita na década de 40 e seus reflexos nos dias atuais? Que os tarefeiros e idealistas da unificação alcançaram êxito no objetivo da unidade de pensamento em torno dos princípios da doutrina. Trabalho meritório e indiscutivelmente favorável à expansão do espiritismo. Falta-nos agora, a todos nós espíritas, trabalharmos arduamente pela unidade no terreno dos sentimentos. Sem isso, a unificação se manterá restrita ao conceito estagnado de padrão religioso inspirador de sectarismo, exclusão e antifraternidade. O melhor conceito de fidelidade ao espiritismo continua sendo o exemplo, a atitude. Convenhamos, neste assunto estamos acentuadamente carentes. Como conceituar unidade dos sentimentos? Assim como adotamos uma linguagem para intercambiar conceitos culturais e intelectivos, urge construir também uma linguagem que permita uma comunicação mais afetuosa, autêntica e desprovida de tendências sectaristas nas relações entre nós, que seguimos os ideais da doutrina. Somente o verniz da educação social de fachada, por meio de tratamentos polidos, não garantirá a fraternidade. Unidade dos sentimentos significa maior consciência emocional, isto é, o desenvolvimento de noções mais lúcidas sobre vários assuntos da relação humana em que se tornam os promotores do revanchismo e da indiferença. Quais seriam esses pontos promotores de revanchismo e indiferença? Todos aqueles que se escondem por trás das atitudes que apenas sustentam a aparência de bondade.
pode nos dar alguns exemplos. O julgamento que fazemos quando alguém não concorda conosco é um bom exemplo. Não aprendemos a discordar sem gostar menos. Habitualmente, riscamos de nossa atenção as pessoas que nos questionam ou não concordam conosco. A maledicência que espalhamos a título de corrigir situações e pessoas. Um dos lugares em que a ilusão mais se exterioriza é na língua. Denegrimos outrem com ares de sabedoria e bondade, buscando convencer pessoas acerca de nossos pontos de vista sobre alguém ou algum acontecimento. Não conseguimos sustentar bons sentimentos quando alguém age fora das crenças e dos padrões a que nos acomodamos, inclusive padrões e crenças sustentadas com conteúdo espírita. É de impressionar, nesse sentido, o desprezo íntimo nutrido por muitos homens de bem em relação a pessoas ou organizações que não se alinham com a sua forma de trabalhar ou de pensar. Que sugestão mais urgente nos daria sobre esse assunto? Que se inicie uma campanha pelas atitudes de amor. Sem isso, continuaremos digladiando em pontos de vista totalmente sem utilidade para nossa paz. Como fazer isso, Dona Modesta? Colocando como prioridade a palavra educação, o traço fundamental do terceiro período de 70 anos do planejamento superior, elaborado pelo Espírito Verdade para alcançarmos a maioridade do Espiritismo. Sem educação emocional, a comunidade espírita se manterá no enfermiço cativeiro dos preconceitos, das cisâneas e do vazio interior. Entretanto, esta é uma atitude que pedirá coragem de quem decida vivenciá-la. Por que coragem? É preciso coragem para se desvencilhar do atraente trono da imagem que fazemos de nós mesmos. Será preciso muita coragem para assumirmos, perante nós mesmos, o que verdadeiramente sentimos pelos outros. Depois disso, ainda precisaremos de coragem para saber o que fazer com o que sentimos. E ainda, mais adiante, precisaremos de coragem para ter atitude de amor incondicional. Sem atitude de amor incondicional, não teremos unidade nos sentimentos, a verdadeira trilha da unificação com Jesus. Quem não tiver muita coragem para abraçar com afeto os diferentes e acolhê-los como irmãos de caminhada, com lutas iguais às nossas mesmas, não estará nesse espírito da unidade cristã. A ilusão da verdade pessoal, infelizmente, impedirá muitos oradores, médiuns, dirigentes, escritores e comunicadores da doutrina, que foram consagrados pela comunidade espírita, de acordar para essa realidade, a pretexto de zelar pela pureza dos princípios da nossa abençoada doutrina. Que equívoco! Fim.